a forma como eles montaram, né? Como eles filmaram a sua entrada no campo, o torcedor de a música, aquele espetáculo. A música era espetáculo. Não, é esse, vai em câmera lenta, espetáculo. O Canal 100 ajudou o torcedor, ajudou os clubes, os jogadores. Eu me lembro que eu, garoto, ia ao cinema para vê-los jogar, né? Para ver os jogadores. Eu via o Garrincha fazendo aquelas coisas todas, Pelé, o próprio Jair, né? Jairzinho, porque eu sou mais novo que ele, né? Então, e o Jairzinho fazendo aquele furor todo no Maracanã, e o meu sonho era jogar ali, né? Ver, um dia estar ali naquele palco. E eu realizei esse sonho. Então o Canal 100 foi fantástico para tudo. Eu era um fominha, eu queria a bola o tempo todo para mim, então eu gostava de me ver, principalmente quando eu pegava as bolas no meio de campo, que saía driblando 1, 2, 3, 4, tanto finalizando ou passando pelos meus colegas fazendo os gols. E essa motivação cada vez mais acrescia no meu repertório de jogar. Eu sou da época que cada clube, principalmente, tinha uns 6 a 7 craques. Então, a juventude de hoje precisa receber um tipo de mensagem como este, de que o futebol brasileiro é uma arte para quem sabe desenvolver. Então, ao mostrarmos para essa juventude hoje, evidentemente que elas vão se motivar e vão buscar chegar outra vez a levar o nome do futebol brasileiro, estar incluído entre os melhores do mundo. Isso é que eu desejo. E graças ao Canal 100, nós temos a oportunidade de rever esses lindos momentos da nossa carreira. A única pessoa que parece não estar extasiada de alegria é um menino de 12 anos. O menino Alexandre viveu durante 13 meses um carrossel de emoções. Viu Saldanha vencer, mas apesar de tudo, ser destituído do seu cargo devido às suas convicções. E o pior foi ver o time vencer a Copa de 70 e o seu ídolo não estar lá. Esta história poderia ter um fim diferente, mas os grandes nem sempre alcançam a glória. Às vezes, são lembrados pela coragem. Esta é a história de Saldanha. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Contra tudo e contra todos, um homem selecionou as suas feras. Contra tudo e contra todos, ele impôs o seu ritmo e filosofia.
contra tudo e contra todos, João Saldanha escolheu seus jogadores para eternizar a melhor seleção de todos os tempos. A melhor seleção de todos os tempos. Para jogar, tinha de ser camisa 10. Tinha de ser fera. Essa seleção tinha o melhor jogador de todos os tempos. Claro, um camisa 10. O único e autêntico dono da camisa 10. Tudo isso acompanhado em detalhes pela lente curiosa, inovadora do Canal 100, que em parceria com a ESPN revivem essa história. As feras do Saldanha, entre as feras do Saldanha, Jairzinho, furacão da Copa de 70, e Edu. Alexandre Niemeyer nos acompanha aqui. O que pouca gente sabe, e essa é uma história legal para a gente contar, né, Edu? Né, Jair? Certo. É o período anterior à Copa de 70. Certo. As eliminatórias. As feras do Saldanha. Jair, conta pra gente como é que surgiu a história das feras do Saldanha. Aconteceu após a eliminação do Brasil, o Campeonato do Mundo de 66, né? Lá na própria Inglaterra. E daí, na sequência, né, de voltar o Brasil a se preparar para a classificação e visando mais uma Copa do Mundo, os treinadores do momento do futebol brasileiro não aceitavam assumir a seleção brasileira pela forma como a seleção perdeu, entendeu, em 66. Neste segmento, um jornalista de muita autoridade dizia: eu não sei por que esses treinadores não querem assumir a seleção brasileira nesse momento. Mas eu assumo. Ainda vou adiantando para vocês. Eu estou assim dentro do paletó. Adianto para vocês que, além disso, eu sendo convocado, eu já tenho as minhas 22 feras que já estão aqui. O Edu, o que é interessante é que o João, ele era muito enérgico, né? Ele era uma pessoa que impunha o respeito. As pessoas olhavam com muito respeito a figura do João. Só que ele era muito carinhoso também com as pessoas mais próximas e com vocês, jogadores, né? Super carinhoso, super legal a maneira como ele se expressava, entendeu? Nos dava, assim, muita confiança. Principalmente no caso, como o Jair falou, que ele falou: eu tenho as minhas 22 feras e tenho o 11 que vai começar jogando. E ele, inclusive, chegou para mim e falou: e você é o meu ponto esquerdo. Eu quero ver o Edu dos Santos na seleção. Então, para mim foi maravilhoso, né? Foi um ano espetacular. Na época, o Canal 100 estava fazendo um filme chamado As Feras do Saldanha. Antes de ser o filme da Copa de 70, ia ser As Feras do Saldanha, que ninguém imaginava que o Saldanha ia ser demitido da seleção. Foi uma coisa surpresa. Então, a gente vai começar aqui umas imagens da chegada do Saldanha na seleção. Como é que ele chegou, como é que ele começou a dirigir a seleção. Eu não convoquei 22 damas, convoquei 23 feras. Tiveram que ser 23. O sentido de fera é porque a fera mais braba é o homem, e é uma fera consciente. Nosso time nunca provocou, nem vai provocar. Mas nosso time, toda vez que for provocado, vai reagir da mesma maneira que tem reagido a todas as insolências, a todos os insultos, a todas as provocações, em qualquer terreno, em qualquer lugar. As feras, imagem criada por Saldanha para condicionar psicologicamente os seus craques, transmitindo-lhes espírito de afirmação e vontade, começaram a ser treinadas no rigor do planejamento científico. Tão importante quanto o talento e o empenho dos jogadores, o preparo físico era considerado fundamental para a campanha da Copa do Mundo de 1970, a partir das eliminatórias. O cenário era um espetáculo, era o Gávea Golf Club ali no São Conrado, né? E era aberto ao público, fica todo mundo ali assistindo, as torcidas de ganhar. Esse é um registro verdadeiramente histórico, né? Porque a torcida
acompanhava. Ela tinha liberdade de participar, entendeu? Porque é muito importante você sentir a presença de quem gosta do futebol e quem gosta do seu estilo de jogar. E jogador de seleção do Brasil nesta época Mas era essa justamente seleção também era algo especial. Né? Todo mundo gostava dessa Você seleção. vê que o público ficava aqui ao lado, inclusive nós às vezes no bate-bola, nós falávamos, não, fica um pouquinho mais afastado e tal. Vocês viram na imagem que coisa linda. Vamos começar a relembrar o que vocês viveram naquele prévio período para chegarem à Copa do Mundo de 70 com o jogo em Bogotá, a vitória em cima da seleção colombiana. Vamos ver. A campanha das eliminatórias foi exemplar, começando contra a Colômbia, em Bogotá, quando o Tostão fez os 2 gols de uma vitória tranquila. Foi tranquila mesmo, Edu? Tranquila é difícil dizer, né? Mas como nós tínhamos o nosso ataque era poderosíssimo. Era brincadeira, não tinha jeito. Dificilmente ia sair 0-0. Um banho. Brasil 5-0. 3 de Tostão. Esse jogo contra a Venezuela, é verdade que ele, quando foi 0-0 no primeiro tempo, aí eles desceram, mas ele falou, que ninguém entra no vestiário, vai ficar todo mundo dentro de campo, que, não fazer gol nesse time da Venezuela é brincadeira, né? É mesmo. Aí vocês voltaram lá no segundo tempo e meteram 5. É verdade. Foi verdade mesmo isso aí. Ele falou mesmo, que vocês estão brincando, né? Eu achava do vestiário, ninguém vai entrar no vestiário. Sacanagem, vocês querem descansar o quê? Não jogaram ainda? Justamente. Ainda não jogaram? Essas tiradas dele eram fantásticas. Não tem água, nem tem laranja, porque a laranja era tradicional nessa época. Exatamente. Ele escondeu a laranja toda. Mandou o tio Mário Américo tirar tudo. Tira tudo. Ele era flexível, mas era rígido também. Quando tinha que ser rígido, ele era rígido com qualquer um. E muito correto. Ele escalava o time e vocês que faziam o jogo. Você não ficava treinando, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Vocês faziam do jeito que vocês... E ele dizia, se vocês estão na seleção brasileira, é porque eu considero vocês os melhores do país. Exatamente. E dava liberdade para vocês fazerem. Claro, então, e tanto é que na pré-eleição, né, ele dizia, vamos jogar assim, pá, e tal. Depois ele saía, lembra? Ele falava, a comissão técnica saía e ficávamos só nós jogadores. Ele falava, agora fico com vocês e discutem, porque quem vai jogar são vocês. Vocês é que tem que decidir. Então, e quem era mais influente com o João? Porque a gente sabe, por exemplo, o Gerson, que é um jogador muito inteligente, sempre foi muito inteligente, né, Jair? Ele tem essa capacidade de ler, de ver o jogo, de ver a distribuição dos jogadores e conversava muito com vocês em campo também, né? Sempre lá. Ele tinha uma ascensão sobre o João, o Pelé falava com o João. O Carlos Alberto sempre foi o capitão dessa seleção, desde a eliminatória, né? Talvez fosse o Carlos Alberto que tivesse... Também tinha muita ascensão. Mas ele era bem aberto, assim, para o diálogo. Tem um ponto muito importante dentro desse segmento, que esse grupo... E o próprio futebol brasileiro é de jogadores altamente intelectuais, jogadores que estão jogando e estão lendo o posicionamento do adversário. Eu quero o Edu, bota a bola em mim, que esse cara não me ataca de primeira, ele deixa eu dominar. Se eu domino, eu mato ele. E assim sucessivamente. E todos nós tínhamos essa leitura, como você mesmo colocou. E o Saldanha, inteligentemente, o que ele fazia? Ele dava para nós uma liberdade de colocação, mas uma responsabilidade de fazer a diferença. Aí que está a psicologia de um treinador. Foi o que ele fez comigo, né? Falou assim, Edu, eu quero você, mas eu quero o Edu dos Santos. Exatamente. Pronto. Vai para cima Nossa, dele. Vai para dentro vai dele. Vai para cima dele. O Edu era impressionante, ia para dentro do jogador dele. Essa característica já é nossa, né? Eu, Jair, por exemplo. Não adianta ele falar para não ir que vai. Não tem como. Mas voltando às eliminatórias, aí depois desses 2 jogos teve o jogo do Paraguai, que teve aquela confusão lá. Que é isso que vocês falaram. Isso nós falamos. E aí vocês foram para dentro de campo com vontade de engolir o Paraguai. Como é que foi? Como é que foi o resultado foi elástico, 3-0. Podia ser mais. Mas eu senti que tinha uma lá certa... Dentro. Os caras estavam tensos, rolou que quase programaram, né, contra nós. E nós fizemos gol. Edu fez gol. Fiz gol, você também. Jairzinho também fez gol. Vamos assistir lá o último. E um detalhe importante nesse jogo aí que o Saldanha colocou, nós chegamos no estádio, tal, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no gramado?
Aí entrou todo mundo no gramado, levou uma sonora vaia. Estádio lotado, pedrada. Ele falou, legal, agora volta, vamos lá, vamos aquecer. Aí quando vocês voltarem já não vai ter mais isso. Já gritaram, já fizeram tudo, aí vocês vão jogar à vontade. E foi o que aconteceu. A seguir contra o Paraguai, em Assunção. Aí o adversário era mais duro. Um gol contra abria o caminho da vitória. Depois, Jair e Edu liquidavam os esforçados guaranis. Eu tirei a bola do Negão ali, ó. Esse é que eu faço. Eu tirei. É minha, aí que é minha. Passar ele não ia, né, Jair? É Então ruim deixa que eu ele ia tomar. passar. Era uma guerra saudável. Eu, Pelé, Tostão e Edu, era saudável. Tu vê Só que- fera, meu. Tome, né? Edu? Dos pra lá e pra cá, golaço, cara. Mas o ambiente que o Saldanha conseguiu criar é que ficou uma coisa muito importante para o desenrolar dessa seleção. Acho que ele fez um ambiente dentro da concentração ali que todo mundo se dava bem. Ele até trouxe o Simonal um dia para cantar lá com você. Isso. Você lembra dessa? Eu lembro muito bem. Simonal, Luiz Carlos Vinha, você cantou, Edu cantou, todo mundo junto com o Simonal, pô, deram um show lá na concentração. Vamos dar uma olhada no show do... Olha o Paulo César ali, garotão. Esta seleção começou a trabalhar e foi até o fim no melhor embalo. O espírito de equipe presidiu a sua preparação. A solidariedade dentro das quatro linhas refletiu-se também A questão na vida conseguia fechada das atravessar. concentrações. Até porque o Simonal, nesse momento, era o cara da música popular brasileira, né? E ele achou que tinha uma vaga na seleção. Ele ia lá treinar. Ele queria barrar. Um de nós ia ficar barrado para ele. Talvez. Tirou. Aí ele apareceu para treinar um dia, né? Chegou lá, no Tangá, apareceu ele todo uniformizado de jogador de futebol. E nós tínhamos um hábito, que também foi muito importante no nosso relacionamento, de fazer o bobinho. E o nosso bobinho era pior do que tourado em Madrid. Aquele touro que entrava, ele só saía pedindo perdão. Não saía mesmo. E nós colocamos lá o Simonal, ele entrou no bobo, saiu de maca. E aí vieram os jogos do Maracanã, né? Começando com a Colômbia, foi um passeio em cima da Colômbia. Jogo de volta, né? 6-2, né? 6-2. 2 do Tostão, Edu, Pelé, Rivelino e Jairzinho. Era o Simonal no Maracanãzinho e vocês no Maracanã, né? Verdade, tem razão. Vamos ver como é que foi esse jogo. 6-2 Brasil em cima da Colômbia. Na segunda etapa da fase eliminatória, o Brasil repetiu o compasso dos 3 primeiros jogos. Contra a Colômbia foram 6 gols. Pelé, Rivelino, Jair, Edu e 2 de Tostão. É uma patada atômica mesmo, né? Batia bem na bola, todo mundo batia bem na bola. Ali, nesse ataque, era difícil saber quem não chutava bem. Contra a Venezuela, outro banho de 6. Tostão 3, Pelé 2 e Jair. E é importante, né? Porque o Alexandre falava sobre a intenção de fazer um documentário, As Feras do Saldanha, e
não teve procedimento, porque não tinha mais o Saldanha, né? Depois que ele perdeu. Mas isso aqui é, na verdade, a recuperação histórica desse documentário. E as feras do Saldanha surgiram antes das feras irem para o campo, né, velho? Justamente. Isso é que é interessante. Isso mesmo. Isso é que é interessante. Muita gente associa a campanha que o Brasil fez nas eliminatórias, eles se transformaram nas feras do Saldanha. Não. Poder ofensivo numa caminhada serena e metódica. Jamais foi posta em dúvida a sorte do Brasil nas eliminatórias. Era tão fácil, vocês nem comemoravam o gol, né, Jair? Aí são os dois jogos, né? 6-2 contra a Colômbia e 6-0 contra a Venezuela. 12 gols no Maracanã em 2 jogos, não deixava nenhuma dúvida de que essa seleção era tinha um potencial, um nível apontada acima o Maracanã era o palco, né? Porque os 3 jogos foram no Maracanã, completamente lotado. E o auge, eu acho que o momento mais importante da história do futebol é esse jogo que a gente vai ver agora, Brasil e Paraguai, que foi o recorde de público da história do futebol mundial, que é mais de 200 mil pessoas. Isso mesmo, tem razão. Uma loucura. E sempre no Maracanã. Eu lembro bem desse jogo, que eu me lembro que o torcedor dizia assim, poxa, eu não podia fazer isso aqui porque aí não voltava. Isso foi fantástico, cara. Em termos de pagantes, o número preciso, né, Alexandre? 183.341, 10 mil a mais do que a final da Copa de 50. Tiram até torcedores que ficaram do lado de fora. E não foi pouco, não. Os que lá estavam, não foram poucos, não. Ficaram do lado de fora, subiram lá, chegaram até de helicóptero, tudo, escada. Pois é, uma coisa que vocês vão ver aqui, o Canal 100 conseguiu nessa época umas imagens aéreas do estádio dentro do anel, que hoje já é proibido. A questão de segurança. Não deixa, exatamente. Mas por um azar do destino, o cara que estava filmando errou na velocidade da câmera e aí flicou todas as imagens. Meu pai quase mata o cara. Mas vamos ver que vale a pena, que as imagens são fantásticas. Não é apenas o drible, o chute, a visão de gol, o frango, o próprio gol. É também a multidão encantada, emocionada, tocada em seu mais fundo sentimento. A gente vem para o campo não apenas para ver o jogo e torcer, mas por uma necessidade pessoal e íntima de amar e sofrer com todo esse mundo encantado da bola. Esse foi o jogo da consagração. Gozado falar que um jogo de 1-0 foi um jogo da consagração depois de ter feito 12 em 2 jogos. É porque quando nós ganhamos deles lá de 3-0, eles não tinham nenhuma expectativa, porque nós já estávamos classificados. Então o que eles vieram? Vamos tentar perder de menos possível. Vamos ver como é que foi o jogo do Paraguai. Já era, né? Olha o cenário é uma beleza, né, cara? Que é só torcida. Não tem placa, não tem nada de poluição visual, é tudo uma beleza. Olha essa cena da geral, Jair. Que loucura, cara. Mesmo no corredor ali, não cabia mais ninguém. É uma prova de consciência de jogo quando você vai cumprimentar mais o sujeito que fez a jogada ou deu o passe do que aquele que fez o gol. É bom ter vocês aqui e nesse lance o Jairzinho procurou você. Procurou a mim, exatamente. O fazer o gol, para nós, era uma naturalidade, presta atenção. Agora, a criatividade do gol é que é mais difícil. Foi o que o Edu fez ali. Ele driblou o cara para fora, driblou o cara para dentro, driblou para fora e foi lá e bateu. Outro detalhe, como ele mesmo falou, vê se a bola subiu. Em nenhum momento. Repete lá, a bola foi no chão. E um goleiro gosta de bola no chão. São detalhes que vocês têm que entender. Nenhum goleiro gosta de bola no chão. Vocês não foram feras do Saldanha. Vocês são feras
do futebol brasileiro. E a gente fica muito feliz de poder ter vocês num momento como esse, de relembrar o que o Canal 100 nos permitiu, mas o privilégio que o Canal 100 teve de ser testemunha dos maiores momentos do futebol brasileiro e, evidentemente, do futebol mundial. Obrigado, viu, Jair? Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado ao Dudu, fazer mais essa tabelinha. Opa, beleza, Jair. Nada se ele não tem histórias para contar. E que histórias tem para contar Edu e Jairzinho? Estiveram comigo junto com o Alexandre Niemeyer. Nos vemos na próxima. Thank you.